sim ou não? E na outra quinta-feira eu viajei para Recife, para cultuar ali com os irmãos na DGO em Recife. E hoje, quando eu soube que os irmãos viriam para cá cultuar conosco, eu até falei para o pastor Luiz Tavares: vou descansar de novo e vocês é que vão pregar. Ele disse: não, se não for para ouvir o Senhor, eu nem saio daqui. Então, meus amados irmãos, nós estamos com uma sequência de estudos sobre a pessoa do Espírito Santo. E nós vamos continuar nesta noite. Eu digo de coração, gostaria de ouvir alguns desses irmãos, mas eles querem participar do estudo. Nós vamos pedir para o pastor Luiz Tavares deixar um versículo para a igreja e uma saudação representando todo o ministério de Recife. Até porque o pastor Francisco Nunes é o pastor daquela igreja, mas é muito conhecido da igreja, saiu daqui dessa igreja para Recife e já pregou muitas vezes aqui. Amém, irmãos? Pastor Luiz, uma palavra. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, é uma alegria estar aqui mais uma vez. Já estive aqui na posse, nosso pastor Severino Gonçalves, servo de Deus, e eu tive o privilégio, né, de conhecer servo de Deus há mais de 30 anos. Eu conheci o pastor quando ele era jovem ainda, auxiliar, jovem, pregando. Ele não me conhecia, mas eu já conhecia ele. Lá no Templo Sede, ele pregando a palavra de Deus. Instrumento de Deus, pregando a palavra de Deus. Acho que já faz mais ou menos isso mesmo. Acho que eu acrescentei um pouco, mas mais ou menos isso mesmo. Isso foi no ano de 87, 88, mais ou menos. Que o senhor não me conhecia, mas eu estava lá, né, ouvindo ele pregando a palavra de Deus. E depois, com os tempos, eu era novo convertido, né? Comecei a trabalhar na obra de Deus, junto com o pastor Jair Moraes. O senhor não conhece, mas o pastor Severino conheceu ele. Então a gente começou a fazer cruzada evangelística ali em Recife e as regiões metropolitanas. E o pastor Severino Gonçalves era um dos pregadores que pregava nas cruzadas evangelísticas. Porque Deus, eu quero deixar um versículo, a palavra de Deus, porque nosso Deus é um Deus que faz maravilha. Então, Lucas 1:37, porque diz assim: porque para Deus nada é impossível. Amém? Deus, ele faz o impossível. Aquilo que você não pode fazer, Deus faz. Quando você pensa que está tudo perdido, Jesus chega e diz: não, meu filho, não está perdido. Eu sou a tua vitória. Eu estou aqui para dar vitória. Eu quero contar aqui, pastor, ligeiro tempo, contar aqui o que Deus fez na minha vida. Porque é bom, né? Porque Deus, ele faz maravilha. E Deus tem feito muitas coisas na minha vida. Se eu for contar as bênçãos que Deus tem feito na minha vida, vou tomar aqui umas 3, 4 horas e não conto tudo. Também os irmãos também, eu sei que cada irmão aqui tem, né, muitas vitórias para contar. Mas na minha família, irmão, são 17 irmãos. 17 irmãos. Tio, mais de 30 tios, entre tia e tios. Primo, mais de 200 primos. Sobrinho. Toda a família. Um dia eu comecei a fazer uma pesquisa na minha família e não tinha um crente. Toda a minha família é católica, não tinha um crente. Então, eu aceitei Jesus como Salvador da minha vida, porque eu com 12 anos de idade,
eu vi a minha mãe falando sobre crente. Pela primeira vez eu ouvi a palavra crente, com 12 anos de idade. Então, eu cheguei perto da minha mãe e ela estava falando de uma vizinha que tinha aceitado Jesus e ela estava com muito ódio no coração e com muita raiva daquela vizinha. E falando mal para outra amiga dela, falando mal mesmo. Aí eu digo, mãe, essa vizinha é tão amiga da senhora, a senhora está falando tão mal dela? Ela disse, não, porque ela é crente agora e ela não crê em Frei Damião, não crê no Padre Cício, não crê em Nossa Senhora e não crê em mais, aquele negócio todo. E aquilo dali, Deus começou a trabalhar no meu coração quando eu tinha 12 anos. Porque naquela noite eu fui dormir e eu fiz uma oração. E a oração que eu fiz foi essa: Deus, se tem dois caminhos, tem duas religiões, as duas não podem estar certas. Eu acho que uma está errada e a outra está certa. Eu não sei, Senhor. Não sei se é da minha mãe ou se é da vizinha. Mas um dia eu quero estar na certa. Se for essa que eu já estou, eu vou ficar nela. Mas se for a outra, eu quero ficar na outra. E passou os tempos e essa oração eu esqueci. Quando foi com 19 anos, 18 para 19 anos, eu estava na Praça da Sé, no centro de São Paulo. Sei que muitas pessoas conhecem essa Praça da Sé, em São Paulo. Estava desempregado, tinha trabalhado uns tempos de cobrador de ônibus, depois saí do emprego, estava desempregado, sem dinheiro, não tinha para onde ir, fiquei na praça, ouvindo lá, né, alguns embolador. Sempre tem aquelas pessoas, né, que ficam embolando, cantando ali com o pandeiro na mão. E depois cheguei perto de uns irmãos que estavam pregando ali, os irmãos pregando o Evangelho, e eu me lembro que chegou um irmão para mim e disse, olha aqui, esse Evangelho é para você. E Deus tomou ele, irmão, e Deus falou comigo. Aleluia. Deus é Deus fiel, nosso Deus é fiel, irmão. Aleluia. E Deus falou comigo naquele dia, usando a boca daquele jovem: tu pediste a mim há muito tempo para eu te mostrar o caminho. Este é o caminho. Aleluia. Glória a Deus. Nosso Deus, Ele é fiel. Ele é fiel na minha, na tua vida. Ele é fiel na nossa vida. Vale a pena servir um Deus vivo, um Deus que escuta, um Deus que fala. Aleluia. Glória a Deus. E eu peguei aquele livro do Evangelho de São Lucas, fui para casa e comecei a ler. Numa semana eu li umas 2 vezes, comecei a ler. Eu tinha promessa para pagar com o Padre Cício, com o Frei Damião, algumas promessas que eu tinha feito. Não paguei mais, não vou pagar mais, porque Jesus já pagou na cruz. Porque Jesus não pagou na cruz. Eu aceitei Jesus, voltei depois, cheguei lá, aceitei Jesus. Fui para o Pernambuco. Cheguei no Pernambuco lá, não tinha ninguém crente, ninguém. Eu comecei a fazer a conta, não tinha ninguém crente. Minha mãe disse, olha meu filho, você não é mais meu filho. Meu pai chegou para mim e disse, olha, se você quiser ir lá em casa, você pode ir de manhã, meio-dia e de noite, vá quando você quiser. Mas para falar de Jesus, você não vai mais não. Porque você chega lá falando, você só sabe falar de Jesus. Sabe um novo convertido quando aceita Jesus? Ele não sabe falar outra coisa. É Jesus, Jesus salva, Jesus é bom, Jesus é poderoso. Olha, Jesus quer salvar você, Jesus quer dar vida eterna para você, Jesus quer levar você para o céu. E então eu chegava lá em casa, eu começava a falar de Jesus para minha mãe, todo mundo católico, comecei a falar para meus irmãos, comecei a falar para todo mundo, é Jesus, Jesus Salvador. E meu pai disse, não vai lá em casa para falar de Jesus não, você pode ir lá em casa fazer o que você quiser. Minha mãe disse para minha irmã, disse, eu perdi o filho meu, para mim eu não tenho mais aquele filho, não tenho mais. Aí eu comecei a orar e jejuar, sabe? Orar e jejuar, orar e jejuar. Quer ter vitória, faz isso. Ora e jejuma. Jejuma e ora. Ora e jejuma. Alabacanta. Foi para um ciclo de oração. Cheguei no ciclo de oração, pastor Severino. Dobrei o meu joelho de manhã e fiquei orando. Os irmãos se levantaram, meu dia. Eu digo, Jesus, fala comigo. Jesus, fala comigo, eu estou angustiado. Minha mãe não quer que eu vá lá em casa, na casa da minha mãe. Eu gosto muito da minha mãe, eu gosto muito do meu pai, gosto da minha família. Estou sendo rejeitado por todos. Senhor Deus, eu quero que o Senhor entre na minha família com salvação, Deus.
Orei, jejuei, até 4h20 da tarde, jejuando e orando lá. O ciclo de oração terminou, foi todo mundo embora. E eu fiquei, Jesus, tu não falou comigo. Tu não falou comigo. Aí o irmão presbítero estava no púlpito, todo mundo foi embora, ele foi conversando com a irmã. Aí chegou uma irmã perto dele, pediu para ser ungida, né? Aí eu se aproximei dele também. Aí eu digo, pastor, o senhor pode me ungir? Aí ele disse, pois não, meu filho, dobra o joelho aqui. E quando eu dobrei o joelho, ele botou a mão na minha cabeça e Deus tomou aquele servo de Deus, presbítero, e disse, homem, eu sou o Senhor que salvo. Eu sou o Senhor que tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. A ti te digo, eu vou entrar com salvação dentro do teu lar, na tua família. Aguarde tão somente a providência minha que eu vou entrar. Quando Deus fala, Deus cumpre, irmão. As tuas promessas estão de pé, viu? Deus vai fazer o milagre no teu lar, na tua casa. Com poucos dias, a minha mãe aceitou Jesus. Poucos dias. Eu não precisei mais nem pregar para ela. Não precisei, porque quando Deus fala, irmão, Deus vai da maneira. Muitas vezes você quer da maneira que você quer, né? Eu também quero, muitas vezes da maneira que eu quero, mas Deus faz como quer, da maneira que quer, na hora que quer, do jeito que Ele quer, porque é Ele quem manda. É Ele quem manda. Ele manda na minha, na tua vida, na vida do teu esposo, do teu filho. Alabacanta darahá. Ele que manda. É do jeito dele, na hora que Ele quiser, Ele faz. Basta você crer. Continua orando. Minha mãe estava na casa de minha irmã minha, estava na varanda, e teve um desfile lá de uma congregação que ia inaugurar, né, e saiu de uma igreja e foi para outra, que as irmãs tudo cantando, os irmãos saíram tudo cantando. E ela passou e ficou olhando as irmãs cantando. Ela disse, esse povo é diferente. Era pensando sozinho, depois ela me falou, esse povo é diferente. Sabe que Luís está certo. E viu aquele hino, aquele não foi tocando no coração dela, começou a chorar. E naquela noite mesmo ela falou para minha irmã, olha, eu quero ir na igreja evangélica, eu quero aceitar Jesus. Aí minha irmã não era crente, falou, mãe, o que foi que aconteceu com a senhora? O que é que está acontecendo com a senhora? Aí minha mãe disse para ela, eu quero ir, você me leva? A minha irmã disse, levo, mãe, e levou ela. Quando eu cheguei em casa, eu subi, dei um glória, levantei o meu braço e agradeci a Deus, porque o nosso Deus, Ele é Deus fiel. Meu pai com poucos dias aceitou Jesus. Meus irmãos começaram a aceitar Jesus. Hoje quase todos eles são crentes. Eu olho hoje, primo, um bocado de primo crente, outro sobrinho meu que é presbítero, outros que é diácono já, trabalhando na obra de Deus, porque o nosso Deus, Ele é fiel, porque nada é impossível para Deus. Nada é impossível, irmão. Aquilo que você pensa que é difícil para você, mas para Deus não é, viu? Porque nada é impossível para Ele. Que Deus abençoe os irmãos. Maravilha. Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus por isto? Diga assim, para Deus, nada é impossível. Nada é impossível. O meu Deus é o Deus do impossível. O grande El Shaddai. Abriu o mar vermelho. Você pode glorificar a Deus, esse Deus do impossível? Quem aqui conhece a Praça da Sé? Se você for hoje na Praça da Sé, é hoje um local, tem uma grande catedral, tem várias palmeiras. A praça é muito grande, mas é ali onde se ajuntam muitas pessoas desabrigadas, os chamados sem teto e sem ruas. Sim ou não? O irmão Luiz disse que ficou desempregado, jovem, São Paulo, sozinho, não tinha para onde ir, ficou na calçada da Praça da Sé.
Se vocês souberem, eu não vou falar por uma questão de ética, mas o Marcelo sabe. Se vocês souberem o que Deus fez na vida dele e da família dele, vocês virão declarar e dizer: esse é o Deus do impossível. Amém, amados? Então fica com Deus. Eu vou pedir aos obreiros, não leve a mal não, nós vamos usar a projeção. Aí vocês vão descer para a gente fazer o estudo desta noite. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Pode soltar a projeção, meu filho? Dons espirituais, tópico 2, do pendrive que eu lhe dei. E primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Após a leitura, apague essas lâmpadas aqui para uma visualização melhor. Quem encontrou pode dizer amém? Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, pagãos, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é maldito. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito, quem completa? E há diversidade de ministérios, mas o Senhor. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Versículo 7, formando um lindo coral para a glória de Deus. Vamos lá todos juntos? Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito. Quem completa? E eu digo amém por esta palavra. Pode apagar a lâmpada? Não se pode estudar sobre os dons do Espírito Santo sem antes conhecer o detentor desses dons, que é o próprio Espírito. Existem muitas polêmicas, existem muitas divergências, existem muitas opiniões formadas a respeito do Espírito Santo. Para alguns, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Para outros, o Espírito Santo é a força ativa de Deus. Para outros, o Espírito Santo é o sopro de Deus. Para outros, o Espírito Santo é um outro Deus diferente. Então veja que muitas pessoas trazem dentro de si um conceito, uma tese, uma opinião formada a respeito do Espírito Santo, ou quem é o Espírito Santo. É preciso ter uma mente muito fértil e muito criativa para desassociar, para separar a pessoa do Espírito Santo do próprio Deus. É preciso ter uma mente muito fértil e muito criativa. Eu, particularmente, não consigo conceber essa ideia, porque em toda a Bíblia Sagrada eu encontro a Bíblia me ensinando, a Bíblia declarando que a pessoa do Espírito Santo é a pessoa do próprio Deus. Vocês estão entendendo isso ou não? Amém? Um pastor amigo meu foi missionário com sua família muitos anos em Guatemala, na América Central. E esse pastor, hoje ele é pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus em Mossoró. Um dia ele contou em uma conferência missionária que quando chegou em Guatemala, ele começou a pregar o Evangelho com a sua família, com muitas dificuldades.
e falta de recursos financeiros. Isso há quase 30 anos passado. A igreja, com a sua secretaria de missões, não tinha tantos recursos como nos dias de hoje. E ele foi praticamente pela fé. E ele disse que orando como alcançar aquela cidade de uma cultura tão diferente, de idioma diferente, de uma religiosidade tradicional, que é o catolicismo, muito forte, cheia de crendices indígenas e de paganismo. E Deus lhe deu uma ideia: consiga uma tenda e faça uma propaganda em toda a cidade, que vai haver uma apresentação de um circo, com um palhaço muito extrovertido, muito inteligente. E ele passou a divulgar isso na cidade. E conseguiu uma tenda muito grande. E conseguiu os assentos. E a multidão foi lá. E era gratuito. Todo mundo queria. E há anos atrás, circo era como se fosse a maior apresentação do que um cinema nos dias de hoje. E quando a tenda estava cheia, ao invés de ter um palhaço fazendo ali coisas engraçadas e contando anedotas, estava aquele homem cheio do Espírito Santo de Deus e pregando a palavra de Deus. E ele pregou com tanta força que muitas decisões aconteceram naquele lugar. O padre da cidade ficou revoltado, porque as notícias que chegavam na paróquia eram alarmantes, agravantes. Toda semana se chegava uma notícia: a igreja do pastor protestante está crescendo. O pastor brasileiro chegou um dia desse, e muitos católicos, muitos fiéis estão indo para a igreja dele. E o padre mandou averiguar qual era o segredo desse pastor brasileiro. E alguém chegou para ele e disse: olha, padre, o segredo lá é que tudo que eles fazem gira em torno do Espírito Santo. Se ele canta, ele fala do Espírito Santo. Se ele prega, ele fala do Espírito Santo. Se ele ensina, ele tem como tônica o Espírito Santo. O segredo é o Espírito Santo. Aí o padre disse: se o segredo é esse, então nós vamos trazer essa estratégia para pelo menos prender os nossos fiéis. E vamos dar ênfase também ao Espírito Santo. Aí o que é que o padre fez? Toda missa de manhã, irmãos, isso não é piada, eu ouvi com meus próprios ouvidos. Eu era jovem, solteiro, naquela conferência missionária, quando ouvi esse testemunho. E toda manhã, na igreja romana, lá na Guatemala, o padre celebrava a missa, a multidão, que é um país muito católico, não perde uma missa, e iam para a reunião. E quando chegavam em um dado momento, o padre dizia assim: senhoras e senhores, vamos preparar o nosso coração, que agora nós vamos ter a visita do Espírito Santo. E de repente, do nada, aparecia 2 coroinhas, que chamam coroinhas, 2 crianças, com aquela roupona sacerdotal, e eles traziam uma caixa de papelão. Cada um trazia uma caixa. E aquela multidão, assim: cadê o Espírito Santo? E cadê o Espírito Santo? E de repente o padre disse: senhoras e senhores, receba o Espírito Santo. E os meninos abriam a caixa e uma pombinha branca, muito linda, batia asa e começava a voar dentro da igreja. E o povo ia no frenesi, numa euforia, e batia palmas e dizia: é o nosso Espírito Santo. E toda manhã, no domingo, na missa, era essa história: prepare o coração que vai aparecer o Espírito Santo. É a visita do Espírito Santo. E os meninos vinham, abriam a caixinha, e as pombinhas batiam asa e voavam, e o povo delirava com a presença do Espírito Santo. Mas existe um ditado que diz assim, que a mentira, ela tem pernas curtas. Ela bate o mundo inteiro, mas um dia a verdade chega à tona. Sim ou não? Existe um ditado que diz que a casa balança, balança, mas um dia... Existe um ditado que diz que um dia é da caça e outro dia é do... Chegou o dia do caçador. Cada reunião, aí vinha o Espírito Santo. E você já sabe, os coroinhas traziam a caixinha, abria a tampa e a pomba voava. E o povo delirava. E aumentava a multidão por causa desse Espírito Santo. Mas chegou um dia que o padre disse: senhoras e senhores, prepare os vossos corações para a manifestação do Espírito Santo. E os 2 meninos apareceram,
e de repente, e passou 1 minuto, e nada do Espírito Santo, e o povo olhava um para o outro, olhava para o relógio, olhava para o sacerdote, e nada do Espírito Santo se manifestar. E o padre disse: meus filhos, nós estamos atrasados, cadê o Espírito Santo? E o menino, quase chorando, com medo, disseram: seu padre, o senhor não sabe de nada. Nós guardamos o nosso Espírito Santo, as 2 pombinhas, no mesmo lugar que a gente sempre guardava. Mas quando foi essa semana, seu padre, apareceu um gato, destampou o lugar e papou o nosso Espírito Santo. Meus irmãos, acabou a história da visitação do Espírito Santo naquele lugar. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo da mentira, o gato papa, o rato papa, o pecado papa, o mundo papa, o demônio papa, a vaidade papa. Mas o Espírito Santo que está nesta igreja, não tem capeta do inferno que possa papar. Aplauda ele nesta noite, abra a boca e glorifique ao santo nome do Senhor. Quem está entendendo esta palavra? Então, o Espírito Santo não é simplesmente uma força. O que é o Espírito Santo? Número 1, Atos 5, versículo 3 e 4. Quem pode ler? Rapidinho. Vamos ver quem é bom de Bíblia. Os bons de Bíblia. Vamos ver agora. Atos, capítulo 5, versículo 3 e 4. Isso, olha para mim. Ananias e Safira esconderam o dízimo, esconderam a oferta. E Pedro disse: por que escondeste isso do Espírito? Do Espírito? Porque vocês não mentiram ao homem, mas mentiram a... Então, o Espírito Santo, ele é chamado de quê? Ele é o próprio Deus, gente. É preciso ter uma mente muito fértil, muito criativa, para dividir, desassociar Deus da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é a própria pessoa de Deus. Quem concorda com essa palavra? Número 2, ele é chamado de 2 Coríntios 3 e 17. Rapidinho. 2 Coríntios, capítulo 3, e versículo de 17. Olha que coisa forte. 3 e 17. Muito obrigado, Jaqueline. Diz assim: ora, o Senhor é... E onde está o Espírito do... Aí há... Então, o Espírito Santo é chamado de Senhor. É a própria pessoa de Deus. Número 3, ele é identificado com Atos 7:51. Rapidinho. Atos, capítulo 7, versículo 51. Homens de dura cerviz, coração duro, incircunciso de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Aí você vai pegar uma referência ligada a esta, no Antigo Testamento, e ver eles resistindo a Jeová, que aqui é chamado de Espírito Santo. Ele é chamado também Espírito de Deus. Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e havia trevas sobre a face do... E o Espírito de... se movia sobre a face das... Olha aí. O mesmo Espírito de Deus que nós acabamos de ler em 2 Coríntios
É o mesmo Espírito de Deus que se movia sobre as águas. É a mesma pessoa de Deus. Atributos divinos. Salmo 139, versículo 7. Esse Espírito Santo, ele se manifesta com todos os atributos de Deus, porque ele é Deus. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu prescruta o meu coração. Desde o meu sentar ao meu levantar, tu me conheces, desde o ventre da minha mãe. Só quem tem esse atributo de conhecer o oculto, o escondido, o que está dentro de nós, é Deus. E o Espírito Santo nos conhece. Então, ele tem os atributos de Deus. Marcos 3 e 29. O evangelista refere-se ao Espírito Santo como Deus. Vamos ler Marcos 3 e 29. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto. Aquele que blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão. Por quê? Blasfemou contra o próprio Deus. Refere-se a ele como Deus. Veja que Ananias e Safira, eles pecaram porque mentiram ao Espírito Santo. E Pedro disse assim: vocês não mentiram ao homem, mas mentiram a Deus. O Espírito, ele é chamado em Gálatas. Agora isso aqui é forte. Isso aqui é forte. Gálatas 4 e 6. O próprio Espírito Santo é chamado Espírito de Cristo. Vamos lá. Gálatas 4 e 6. Porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Muito obrigado. Deus enviou ao vosso coração o Espírito do seu, que clama, Abba. Lá os Romanos, Paulo diz que o Espírito Santo, ele clama, Abba, Pai, quer dizer, Paizinho. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, o que me chama a atenção aqui é que o Espírito de Cristo é o próprio Espírito Santo. Amém, irmãos? E se a gente for interpretar, olha aqui para mim, isto é sério. Se nós formos interpretarmos cada nomenclatura, cada título do Espírito Santo, e incorporarmos este nome, esta nomenclatura, este título, incorporarmos uma pessoa, nós já não teremos trindade. Nós não teremos trindade. Nós teremos quarteto, quinteto, sexteto, setípulo e por aí vai. Porque o Espírito Santo tem várias nomenclaturas. Ele é Espírito, com letra E maiúscula, só Espírito. Ele é Espírito de Deus. Você vai encontrar ele sendo chamado de Espírito Santo. E você vai encontrar ele sendo chamado Espírito de Cristo. Você vai encontrar ele sendo chamado Espírito do Senhor Jeová. Sim ou não? Você vai encontrar ele sendo chamado Espírito de Jesus. E se a gente for incorporar, quer dizer, dar uma roupagem de um corpo a cada nomenclatura dessa, como deram uma roupagem de um corpo à pessoa do Espírito Santo como terceira pessoa da Trindade, nós vamos ter quarteto, quinteto, sexteto, setípulo e oitípulo e por aí vai. Vocês estão entendendo isso ou não? Ou eu estou sendo muito difícil para a compreensão de vocês? O que é que você acha? Cadê o Marcelo? Hã? É porque é 3 graus. Marcelo é que é o bom de Bíblia. O que é que você acha, Marcelo? Oxi! Vai me matar de vergonha, rapaz? Irmãos, é muito sério isto, sim ou não? Diga, o Espírito Santo é a vida de Deus. Aleluia. É a pessoa de Deus.